Certo, galera? Então hoje vamos analisar as operações do conjunto dos números reais, né? E os seus subconjuntos, os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais. Ver umas operações básicas para então entrarmos nas questões do Enem que envolva essas operações. Entre os 4 diferentes cálculos feitos, qual apresenta resultado incorreto? Então temos 4 cálculos aqui. Qual é que está incorreto? 1/2 mais 2/5. Todos representam essa soma. Qual está incorreto? Pois bem, temos diferentes maneiras de resolver, mas a mais padrão e mais recomendável é fazer o seguinte. São 2 números racionais, têm denominadores diferentes. Denominador é o número que fica embaixo. O 2 e o 5. Então, logo, o que você deve fazer? Tirar MMC. MMC de 2 e 5, você faz a fatoração. Lembra a fatoração de 2 e 5? Você escreve assim. Ok? 2. Então, eu começo a fatorar por número primo. Olha só, por isso que eu falei que naquela situação, o número primo é importante. Ele é importante porque aqui, nesse lado aqui da fatoração, é fatoração de números primos, só fica número primo. E o primeiro número primo que vai dividir qualquer um desse outro lado aqui é o 2. 2 por 2 dá 1 e o 5 não dá, eu abaixo. Agora o 5. 5, o 1 já chegou, eu tenho que chegar no 1, e 5 por 5, 1. Então, o MC é o produto de tudo isso aqui. 2 vezes 5, 10. Então, esse é o MC, certo? Ok? Então, vamos fazer aqui a continha. Então, o MC é 10, eu ponho aqui, que vai servir como referência para todos os números. O que eu faço? 10 dividido. Então, eu vou dividir para 2, dá 5. 5 vezes 1, 5. Então, aqui o resultado, 5. 10 dividido para 5, dá 2. Aí esse resultado eu multiplico com o de cima. 2 vezes 2, 4. Então, por isso aqui, 4. Ok? E isso aqui, agora eu faço, já que estão todos no mesmo denominador, então eu faço 5 mais 4, 9. Certo? 9 sobre 10. E 9 sobre 10 é a mesma coisa que 0,9. Tá? Como é que eu sei que é 0,9? Uma forma prática. Toda vez que tiver a base 10 aqui, 100, 1000 e assim por diante, você vai andar com a vírgula. A vírgula, uma casa da direita para a esquerda. Então, a vírgula é como se ela estivesse aqui. 9,0. Então, você vai andar uma casa e vai preencher com 0. 0,90 ou 0,9 é a mesma coisa, certo? Então, por isso que essa uma aqui está certa. A forma primeira, a forma de você fazer a soma, armar essa conta, está correta. A segunda é a mesma coisa de cima, só que eu separei os denominadores. 5 sobre 10 mais 4 sobre 10. Também eu posso fazer isso aqui na letra B. Então, está correto. E aqui? Bom, aqui o que foi feito? Foi somado. Numerador com numerador, denominador com denominador. Mas não pode fazer isso. Na operação de soma com fração, tem que tirar MMC. Ok? E na letra D, tá certo? Tá certo, porque o que foi feito aqui? 1/2 é 1 dividido para 2, que dá 0,5. E 2 dividido para 5 dá 0,4. 0,5 mais 0,4, 0,9. Ok? Então, essas operações estão de acordo, estão ok. Bom, olha só. Essa parte de operações nós vamos trabalhar. Para você que tem dificuldade, eu vou fazer uma aula exclusiva ensinando a fazer essas operações, tanto com número racional como com número decimal. Fazer todas as operações, soma, a subtração, multiplicação e divisão, ok? Para que você não tenha dúvida na hora da prova. Quando chegar, enfim, nas questões, você já esteja com esse conhecimento bem solidificado. Olha só, obtenha a fração irredutível equivalente a cada decimal exato. Lembra como é que acha? Então, eu repito o número de cima sem a vírgula e divido por 1. Aí, a quantidade de zeros é a quantidade de casas que a vírgula andou. Ela andou 2 casas. Então, por isso, 100. E o que eu faço aqui? Eu simplifico tudo. Veja que dá para simplificar por 25 aqui de cara. Esse é critério de divisibilidade. Também você adquire com prática. Certo? Você olhar para o número e ver que todos eles dois são múltiplos de 25.
Se os dois são múltiplos de 25, os dois eu consigo dividir por 25, ok? E quanto é 625 dividido por 25? É 25. E quanto é 100 dividido por 25? 4, certo? Aí você percebe que não é mais possível dividir o número de fração irredutível. E você sabe disso porque quando você observa os dois números, eles não têm mais divisores comuns. Os divisores comuns deles são somente o 1 e os próprios números. Aí nesse caso até dizemos que os números, no caso o 25 e o 4, são primos entre si. Ok? Então essa é a fração irredutível desse. Certo? Vamos a outro. Bom, tem o sinal negativo. Vamos deixar o sinal negativo para pôr lá no finalzinho. Certo? 182 por... Então, eu sumo com a vírgula. O 1, a vírgula dou 3 casas. Então, eu ponho 3 zeros. Olha só. Se você não conseguiu ver por quanto é dividido, que esse número, se é divisível ou não, por 4 ou por qualquer outro número. Mas vamos lá, vamos seguir pelo método mais fácil. Dividir tudo por 2. Se eu dividir tudo por 2, tanto em cima como embaixo, eu vou obter o seguinte número. 182, pensa, 180 dividido para 2, 90. E 2 para 2 dá 1. Então, 91. E 1000 para 2, 500. Olha só, o 500 embaixo, ele é um número que só é divisível por 2, por 1 a mais, por 4, por 5 e por 0. O 91 é divisível por algum desses números? Bom, parece que não, né? O ideal seria ver se eles têm algum número primo entre si. Mas aqui já é bastante notável que você fazer, por exemplo, 91. Dá para dividir por 4? Vamos testar por 4. 91 por 4 dá 2, 2, 4, 8, não dá. Então, parece sim que essa é a fração irredutível, certo? Então, o procedimento é esse. Na prova do Enem vai cair assim? Não, não vai cair assim. Mas isso é um pré-requisito para você ir galgando o conhecimento da matemática, ok? Vamos lá ao próximo, 0,7. 0,7 é simples, ó. Sumo com a vírgula, 7, a vírgula andou uma casa, então eu ponho um 1, que sempre é padrão, e um 0, 7 sobre 10. Eles já são primos entre si, então a gente termina aqui essa divisão, ok? E aqui, ó, o 0,02, somo com a vírgula passou 2 casas, lembrando que é da direita para a esquerda, então 2 casas é 100. Eu simplifico tudo por 2, 1 dividido para 2 dá 2, e 100 por 2, 50. Então, essa aqui é a fração irredutível dessa. Ok? Tudo certo? Vamos lá. Vamos dar mais uma questão para você pegar a manha desse assunto aqui. Indique quais frações a seguir representam uma dízima periódica infinita. No Enem vai cair isso? Não, não vai cair isso. Mas você precisa saber esse detalhe para agilizar em algumas contas, que você vai perceber no decorrer da nossa progressão no estudo da matemática, certo? Olha, então, para saber se uma dízima é periódica infinita, ou seja, se dá para... ou ela é periódica infinita, ou ela é uma dízima finita exata. O que eu observo? O denominador. O denominador aqui, o 8, eu posso fazer ele tudo em fator do número 2. Então, isso aqui é a mesma coisa. Então, logo, se der 2 e ou 5, ele é um decimal periódico finito. Aí, nesse caso aqui, não é o gabarito da questão. 1 sobre 10. 1 sobre 10, o 10 é 2 sobre 5. Então, decimal finito. 2, o denominador ser fatorado em números 2 ou 5. Ou 5. E o 12? Bom, o 12, você vai ver que é 2 vezes 2 e 3. Olha só, apareceu o 3 aqui. Não pode. Então, este aqui parece ser nossa dízima periódica infinita. Mas vamos lá. Vamos lá ao 3/5. 3, bom, o 5 é 3/5. Ah, não tem o 2, não importa, tem que ser o 2 e ou o 5, certo? Então, o nosso gabarito mesmo é a letra C,
ok? E vamos à nossa última questão de hoje, para você entender. Isso aqui é bem importante. O Enem já cobrou uma questão que fazia uma análise parecida. Comparar um número real, quem é maior, quem é menor, certo? Olha só, vamos alocar esses números na reta. Aí eu designei uma letra para cada número e você tem que designar na reta. Lembrando que a reta é a origem aqui, no zero, certo? Vamos começar pelos números inteiros, aqueles que não têm vírgula, que não estão em forma fracionária. O menos 4. O menos 4 está 4 posição à esquerda do zero. Então, se aqui é 0, então aqui é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, o A está aqui em cima, ok? Vamos lá, o outro número, tem algum outro número inteiro? Não tem. Então, vamos, o número decimal exato finito, o menos 2,5. 2,5 você vai perceber com o tempo que é o 5 sobre 2. Mas olha só, ele está entre o 2 e o 3, negativo. Então, 2,5 está mais ou menos aqui. Então, o C está bem aqui. Aqui está o C. Então, já fizemos o A e já fizemos o C. Vamos fazer o D. O D, 4,3 positivo. Então, está entre o 4 e o 5. Certo? Então, ele está aumentando. Veja que o 3 está aumentando. Então, ele está entre o 4 e o 5. Positivo. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui está o D. Ok? Agora vamos ao B. O B é raiz de 2. B é um número irracional. E ele é aproximadamente 1,4. Certo? Então, 1,4 está mais ou menos aqui. Então, aqui está o número B. E o E? Menos 7 por 4. Certo? Primeiro, ele é negativo. E 7 quartos você divide ele. Para saber mais ou menos onde ele está. Olha só como você faz. 7 dá para dividir por 4? Dá. Dá 1. 1 vezes 4. 4. Aí subtrai. 3. Não tem mais nenhum número a baixar. Então, vírgula. 0. 30 por 4 dá 7. E 7 vezes 4, 28. 28. 30 menos 28 dá 2. Abaixo 0. 20 por 4, 5. Então, é 1,75. Mas, na verdade, como ele é negativo, é menos 1,75. Então, ele está entre o menos 1 e o menos 2. Mais próximo do menos 2, certo? Então, ele está mais ou menos aqui, esse número E. E, por fim, o número F. O número F, 13 sobre 2. 13 sobre 2 é 6,5. Olha só, 12 sobre 2 é 6 e 14 sobre 2 é 7. Então, entre está 6 e 7. Ok? Então, nós temos o 5 aqui. 5, então, aqui é o 6 e aqui é o 7. Então, como ele está entre o 6 e o 7, aqui está a letra F. Ok? E com isso a gente fez uma breve análise do conjunto dos números reais, certo? Fazendo uma análise de algumas propriedades muito importantes. Uma coisa muitíssimo importante que você tem que considerar nesse estudo dos números é fazer as operações. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Englobando essas operações, principalmente de números decimais e fracionários, que é o que geralmente dá maior trabalho para muitos alunos, ok? Então, por isso, façam bastante questões. Nós vamos trabalhar aqui com bastante questões, exercitando essas operações, em forma de problemas que já caíram no Enem e no Enseja, ok? Porque o Enseja é uma prova muito parecida no estilo Enem. Ele dá uma boa base, uma boa pegada para a galera que está iniciando os estudos de preparação para o Enem. Então, eu agradeço a sua participação. Fique aqui no canal. Nos próximos vídeos vamos dar continuidade ao assunto de matemática e outros assuntos. Então, será uma sequência. E uma sequência que visa preparar vocês na sequência de grau de dificuldade esperado nas questões. Então, vamos primeiro para as questões fáceis, depois intermediárias e, por último, assuntos que geralmente são os mais difíceis na prova. Primeiro, temos que saber as operações básicas da matemática para resolver os problemas mais simples. E, posteriormente, avançaremos nos assuntos mais complexos. Ok? Então, até a próxima. Fique conosco.